Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E lembrando que o nosso trabalho ele é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1933. Natal, a estrela radiante. Com o seu brilho, ela acordou o Filho de Deus quando ele veio para a Terra. E depois nós tínhamos que observar assim, que as comemorações que nós fazemos do Natal está sempre relacionado às coisas externas para a nossa vida. Então dificilmente uma pessoa faz uma referência da vida espiritual, da oportunidade que está tendo de poder trabalhar para a luz. Porque nós vemos assim que a criação foi possibilitada para os espíritos humanos terem o seu desenvolvimento. E depois nós tínhamos que fazer um trabalho de dar um retorno de agradecimento a esta oportunidade que nós estamos tendo. Essa mesma estrela radiante, ela brilha também, brilhou para o Filho do Homem. Aquela condição bem importante da crucificação que fizeram com Jesus e o escárnio, crucificai-o, crucificai-o, subiu até os tronos de Deus, desceu o juízo. Então, os seres humanos, na evolução que nós estamos tendo, ficou parado, esperando a confirmação do juízo e a conclusão do juízo. Então nós nos encontramos no juízo final. É uma coisa bem interessante assim. Com a vinda do Filho do Homem, trazendo o juízo, em todas as partes da criação souberam desta informação, que os espíritos humanos teriam uma nova oportunidade. Então muitos espíritos carregados com culpas pediram para o Criador a oportunidade de colaborarem no trabalho do Filho do Homem. Então, para muitos, e muitos também que se encontravam com pesado karma, sobrecarregado com culpas, também foram dadas a eles a oportunidade de redimirem auxiliando o Filho do Homem. Acontece assim, bem interessante, que nós vamos observando assim, que em vez de colaborar e que toda a vida desses espíritos humanos foram possibilitados para que eles tivessem a condição de corresponder com aquilo que eles pediram, a colaboração no trabalho com o Filho do Homem. Porque nós sabemos assim que todo o trabalho necessita de colaboradores. Então, esses que pediram, muitos e muitos desses que foram atendidos, assim que surgiram a oportunidade de executarem as funções que lhe foram concedidas, quiseram assim serem beneficiados. Em vez de prontificarem, então muitos se encontravam emaranhados na sua vida de matéria grosseira e muitos outros em outros tipos de cultos. Então não tiveram aquela leveza que nós precisaríamos de ter com um propósito dentro de nós. Então na nossa vida diária nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando que aqueles que têm propósito, que são metódicos, que correspondem com as responsabilidades da matéria grosseira, sempre têm possibilidade de serem bem-sucedidos. Não quer dizer que ganhou muito dinheiro, porque hoje nós fazemos a referência de pessoas bem-sucedidas somente aqueles que têm muito dinheiro. Não é isso. O valor. Porque nós conhecemos pessoas também que não ganharam muito dinheiro e que foram bem-sucedidos na vida e que seus descendentes apresentam
uma condição de agradáveis de conviverem com eles. Esses valores que nós precisaríamos de fazer a diferença. Mas também tem o emaranhamento com as coisas da matéria grosseira. Porque quando nós colocamos um tempo da nossa vida que já se encontra no terceiro mandamento, nos orientando que para que tenhamos um dia de dedicação para o Senhor. Muitos acham que é a ir a lugares. Pode ser. Se a pessoa ouve aquilo que foi ensinado e que na moradia faz uma verificação se aquilo que foi ensinado está de acordo com aquilo que ele vem estudando. Então nós tínhamos que ter essa naturalidade também. Se não faz uma verificação, a pessoa também entra num entorpecimento, porque nós sabemos que cada um tem falhas, principalmente com a memória. A gente diz 4 ou 5 palavras para uma pessoa que vai cumprir uma função, pede a ela que repita aquelas palavras que foram ditas, ela esquece algumas e fala muitas vezes outras. Não cumpriu com aquilo. Então, com os ensinos, é o mesmo procedimento. Então, a responsabilidade para cada um poder tornar-se lúcido é um procedimento individual. Tem aquela referência também com a crucificação de Jesus. A cortina que separava o Santíssimo foi rasgada. É isso que nós tínhamos que entender. Muitos acham assim que com a retirada da cortina, então agora nós estamos ligados ao Criador. Não estamos, distanciamos, criamos uma barreira, porque aquele que veio trazendo a possibilidade para que o espírito humano tivesse a condição de voltar para o paraíso, porque nós sabemos assim que os velhos profetas já não tinham mais a força para despertar junto àqueles com quem ele ensinava a condição de ter a lucidez novamente para voltar para o paraíso. Por isso foi necessário a vinda do Filho de Deus. Então, com a crucificação, rompeu-se. Não tem mais a ligação. A mesma coisa aconteceu com a Arca da Aliança. Não precisa mais da Arca da Aliança, porque não tem mais a aliança com o Criador. Os espíritos humanos romperam. Mas como Jesus é a bondade, através dele, ele pediu para que nós tivéssemos mais uma oportunidade. Porque nós sabemos assim que pelos estudos a Terra também entraria num processo de degeneração, não teria mais aproveitamento. Então, com a bondade de Jesus, numa das falas dele, pedindo perdão para que os seres humanos não sabiam aquilo que estavam fazendo. Quer dizer que a bondade dele possibilitou então que viesse o Filho do Homem, trazendo novamente a aliança. Essa aliança é a palavra, é o livro na luz da verdade, é que nos possibilita, através da palavra, voltarmos para a pátria do Espírito. Muitos daqueles que não falharam receberam a possibilidade de poder auxiliar assim que o Espírito tivesse uma condição de amadurecimento. Então, o Filho do Homem dedicou essa possibilidade, essa condição da propagação, de poder continuar com a aliança. É isso que nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós. Então, a evolução é um trabalho individual que o próprio elemento, o ser humano, é que tem que fazer a verificação de como ele está compreendendo a palavra. Então, é um esforço, porque nós sabemos assim que na nossa vida diária, muitos empregados
e muitos empregadores levam funções para dentro da moradia para ver a maneira que ele pode desenvolver melhor aquela função. Então, em épocas anteriores, isto era mais comum. Ficava o fim de semana fazendo verificação se aquelas funções estão corretas e a maneira de ter um aprimoramento. Isso vem acontecendo na época de hoje também, que nós vemos assim, que sempre apresenta novos programas para os computadores, novas maneiras, os programas anteriores são aprimorados. Então, aqueles que tiveram a capacidade de ter o aprimoramento para aquelas novas qualificações, eles dedicaram mais tempo. Então, para a vida externa, esse é o procedimento. Mas nós temos que fazer um trabalho de salvar o nosso espírito. É isso que nós tínhamos que entender. Porque nós nos acomodamos, aceitamos as acomodações e nós temos uma norma, parece norma até, de dizer para o mais jovem que ele tem tempo pela frente, que ele não precisa de preocupar-se. Nós, quando vamos construir uma casa, o melhor material é colocado na base, no alicerce. Dependendo do tamanho da casa, as colunas mais fortes são as primeiras, até determinada altura, para suportar o peso. Então, o que acontece? A formação de um corpo humano é igual. Essa é uma condição física, mas também tem o entendimento. Porque nós sabemos que nós não podemos ser diferente dos nossos pais, da nossa constituição, é a constituição dos nossos pais e também dos nossos descendentes. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós, de tirarmos a acomodação e lembrar que a responsabilidade é individual, é a pessoa que tem que ter o entendimento correto, porque nós também, no nosso relacionamento, nós conhecemos casos da pessoa ter uma maneira difícil de ter um amoldamento. Então, muitas vezes, ela continua na empresa porque determinado setor ela desempenha muito bem. No desempenho daquele setor, então tá bom. Quando pede para ela outro setor, ela tem muita limitação. Então, dificilmente pede a ela outro setor para ela executar. Mas essa dureza que nós temos na nossa vida de matéria grosseira, nós temos que lembrar que essa dureza também nós temos com o nosso espírito. Fica bem fácil assim de observar a degradação dos povos, a degradação da terra, porque o espírito humano recebeu a terra como uma cópia do paraíso. Se nós estivéssemos evoluindo, é só observar assim que poderia tornar-se uma cópia do paraíso, da beleza natural que ela apresenta. Mas com o nosso comportamento, nós fizemos da terra um estábulo que não fazemos manutenção desse estábulo. É isso que acontece na nossa vida diária com a nossa maneira de ser. Fomos dificultando tudo para nós, porque quando a gente dificulta, não dificulta só para ele, dificulta para nós também, porque nós vamos nos tornando enrijecidos. Esse trabalho a pessoa vai ter que fazer com ela, aí que entra a palavra humilde, que é aquela condição bem importante da pessoa poder ter um tempo para ela diariamente, para que ela faça uma reflexão qual é o procedimento que ela está tendo para retribuir para o Criador tudo aquilo que ela recebe. E nós fazemos avaliação das coisas de matéria grosseira. Não fazemos avaliação de como nós nos estamos qualificando dentro de nós. Nós só fazemos avaliação da qualificação para ter um bom desempenho na matéria grosseira, para ter muitos bens materiais. Nós esquecemos de fazer aquele trabalho
lembrando que nós somos parte dos nossos ascendentes, de como nossos ascendentes se encontram, com saber, com saúde, sendo considerado, como é que ele caminha na vida. Então nós não fazemos esse trabalho. Nós fazemos somente do momento. Nós achamos que somos diferentes. Não somos. Não tem como eu negar o meu ontem, eu negar que o meu irmão de sangue ou o meu pai. Não tem como. Somos iguais. Para tornar diferente, a pessoa tem que conhecer os ensinos. Ele, então, vai receber novas irradiações. Com essas novas irradiações, vai mudar a sua constituição, vai aumentar a sua percepção e vai ver como é melhor para ele o dia a dia. Nós podemos fazer esta verificação no Natal. O jeito que nós comportamos no Natal. Se tem alguma coisa para o espírito. Só tem para a matéria grosseira. E é bem grave assim, porque muitas vezes a pessoa acha que é só para alimentos que existe o Natal. Não tem uma outra referência. Então, hoje ainda coloca o alimento e a bebida. Então, um procedimento normal que teríamos que ter é para o espírito. O que o espírito está recebendo? E fica bem fácil assim da confirmação. A pessoa deita para o repouso e logo em seguida ela tem um sono e depois acorda. E ela acorda faltando muitas horas para ela levantar. No dia a dia dessa pessoa, ela não está fazendo nada para o seu espírito. Não interessa para o espírito deixar o corpo dormindo e ele não ter material para ele voltar para a pátria do espírito. Então, na nossa vida diária, quando ouvimos de uma ou de outra pessoa falar das limitações que se encontra para o repouso, para a recomposição orgânica do seu corpo de matéria grosseira, durante o dia não foi feito nada para o seu espírito. Então, com a bondade de Jesus, na crucificação, ele pede para que os espíritos humanos tenham uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade é o juízo final. Antes do juízo final, vem o Filho do Homem trazendo o livro na luz da verdade, possibilitando assim que seja feita novamente a aliança. E essa aliança é feita com a palavra, com os ensinos. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um aprofundamento. E esse aprofundamento é a vida inteira, porque tem que melhorar a constituição, tem que melhorar os conceitos errados que nós recebemos e temos que lembrar de uma coisa bem interessante assim, que muitas vezes nós estamos estudando e quando vemos, passamos uma página ou mais de uma e não lembramos daquilo que está naquela página. Quer dizer que mesmo a pessoa sendo metódica, cuidadosa, levantando mais cedo, passa por isso ainda. Isso fica bem claro assim, da gente ver que no período de estudo dos jovens, de uma maneira geral, também isto acontecia. Então, por isso é que tem a revisão. Por isso é que tem aquela condição bem importante de voltar num período anterior para que a pessoa venha fazer uma avaliação de como ela se encontra. Então, na nossa vida diária, nós temos que fazer esse trabalho para ver o procedimento que nós estamos tendo para nós. Porque tem um ensino bem importante que fala assim que se a pessoa faz aquilo que precisa de ser feito, o pão de cada dia ela vai ter. Evidentemente que tem os períodos difíceis que a Terra passa para alguns povos, mas tem também aquela condição da possibilidade do método. Então nós temos que lembrar assim,
precisamos de fazer aquilo que precisa de ser feito para a matéria grosseira, então o pão nosso de cada dia nós ficaremos mais tranquilos e teremos. Mas para o nosso espírito. Então, esse esforço, a pessoa tem que lembrar que é diferente do esforço que é feito para a vida de matéria grosseira. Porque para a vida de matéria grosseira, a pessoa tem que corresponder com tudo aquilo que ela combinou. Mas para a vida interna é diferente. A pessoa passa a perceber como ela é e qual o procedimento que ela precisa para conviver com as limitações que nós temos. Porque cada um tem limitação, porque nós sabemos assim que se os nossos pais tiveram limitação de todas as maneiras, então nós somos a constituição dele, então nós temos também limitações. Então conviver com essas limitações fica bem fácil assim da pessoa ir compreendendo que quando nós convivemos direito com as limitações que nós temos, essas limitações diminuem, porque nós vemos antes a ela manifestando. Natal, 1933. Então, aquela bondade do Filho de Deus, de ser o amor, e por isso também, quando ele passa por aquela situação de ser julgado, ele não responde mais nenhuma pergunta, porque com a vinda dele para a matéria grosseira, não tem como fisicamente ele mostrar que ele é Filho de Deus. Ele já tinha feito muitos atos que, se tivéssemos fazendo esse trabalho de perceber-se, perceberíamos no Filho de Deus a condição superior que ele apresenta, que ele apresentava. A mesma coisa aconteceu com o Filho do Homem, devido ao fato dos julgamentos que fizeram com ele e daqueles que pediram para poder colaborar com ele, não colaboraram. Ficaram contra ele. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que as limitações que nós temos, em vez de trabalharmos conosco, em vez de perceber que os ensinos que são trazidos é muito superior do que a riqueza material. Porque se uma pessoa acorda de madrugada, como se estivesse na hora de levantar, e se ela estuda o livro na luz da verdade, ela calma. Aí o que acontece? Equilibra novamente. No outro dia, ela pode ter as funções e ela poderá ter o pão de cada dia. Quer dizer que se a pessoa utiliza esse critério, então no outro dia ela se encontra qualificada. Mas se utiliza critério diferente, a pessoa acorda amargurada, descontente e com um sistema nervoso que se fala assim, na flor da pele. Quer dizer que teve um desequilíbrio. E nós sabemos que quando uma pessoa acorda dessa maneira, para equilibrar novamente é muito trabalhoso, precisa de muito saber ou de um profissional muito qualificado que trabalha com aquela pessoa, possibilitando que o seu corpo novamente fique equilibrado. Senão, entra naquela condição. O grau é bem grave assim, porque nós sabemos que no relacionamento, cada pessoa tem um grau de entendimento, um grau de saber, um grau de execução das funções. Uma pessoa tem uma capacidade para resolver muitas funções e também aquela condição de criar condições para que aquelas funções sejam resolvidas melhor. Outros têm uma capacidade menor e resolvem funções mais simples, menos qualificadas. Quer dizer que esse é o grau que nós temos. Então, no entendimento dos ensinos, é o mesmo procedimento. Quer dizer que para melhorar o grau para a nossa vida interna,
Esse é a dedicação. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim. Depois, tínhamos que lembrar de uma coisa bem importante. Todos nós que estudamos o livro Na Luz da Verdade, passamos por aquela condição de pedindo uma oportunidade para auxiliar no desenvolvimento dos espíritos humanos. Então nós tínhamos que lembrar assim. Depois nós tínhamos que lembrar assim que uma pessoa começa a estudar e se ela é dedicada no aprofundamento, verificando o entendimento que ela está tendo, ela entra naquela condição bem importante assim, de precisar de estar alerta para cumprir aquilo que pediu. Quer dizer que ela tornou-se um escolhido porque ela pediu e agora ela tem que cumprir aquilo que ela pediu. E isso é uma condição bem simples assim. Se não cumprirmos, então perdemos a oportunidade. E é bem interessante, porque nós achamos assim que a pessoa pode fazer o que ela quer, que depois vai dar certo. Vai dar certo um tempo. Naquela escola, aquele jovem teve um comportamento que não é adequado. Aquela escola, muitas vezes, deixa aquele jovem concluir aquele ano letivo e no ano seguinte não aceita a matrícula daquele jovem. Muitas vezes, no dia seguinte, dependendo do caso, aquele jovem não entra mais naquele ambiente de ensino. Naquela empresa é o mesmo procedimento. Aquele funcionário que tem aquela qualificação, ele mantém-se. Mas se ele transgride, ele não é aproveitado mais. A empresa o substitui. E é bom a pessoa ir lembrando assim. Na luz é igual. É igual na luz, porque tudo é cópia. Se nós não nos tornarmos lúcidos, fizermos os movimentos que precisam de serem feitos de acordo com a luz, não seremos aproveitados. E depois nós sabemos assim as transgressões. Uma criança, ela faz um ato, depois ela vem pedir desculpa. Se o adulto está atento, o adulto fala para aquela criança: eu não quero sua desculpa, eu não quero porque você faz novamente. Outro adulto fala assim: olha, eu vou aceitar a sua desculpa, mas acontece uma coisa bem importante. A próxima vez vai ter punição. Nós com a luz. É isso que nós precisaríamos de entender. Nós nos comportamos como queremos, depois entra naquela condição assim, na velhice, ou mais novo, aí agora vem pedir perdão. E um perdão é aquela condição assim, né, da boca para fora. Esse é o termo que nós usamos quando a pessoa não está intuída com o coração. E o jeito que ela faz o pedido, como é da boca para fora, então não tem mais como pedir para o Criador uma nova oportunidade. Então o livro Na Luz da Verdade é o elo de ligação novamente com Deus. Quer dizer que a Arca da Aliança, na época de Jesus, não existe mais. O Santíssimo não existe mais. Hoje, a ligação com Deus é o livro Na Luz da Verdade e a seriedade que a pessoa se encontra em assimilá-lo. Então, tem um ensino bem importante que fala assim: a vós, escolhidos e convocados, inicia-se para vós o cumprimento de vosso juramento. Então nós tínhamos que lembrar assim, que nós fizemos o pedido, e um pedido é um juramento. É aquela seriedade que existe, aquela correspondência que nós precisaríamos de entender, que precisamos de trabalhar para melhorar o ambiente em que nós nos encontramos e melhorar os seres humanos com quem nós relacionamos. Não é uma aceitação, é um esforço, é uma lucidez. Estuda o livro Na Luz da Verdade